Olá, viva meus amores, muito bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Para quem não me conhece, eu me chamo São Dias, sou professora, cartomante, terapeuta, taróloga, passista mediúnica e radiestesista PET. Meus amores, como eu havia prometido para todos vós, uma leitura voltada especificamente para os PETs. Portanto, hoje é o dia, tá bem? Portanto, vamos usar o pêndulo, tá bem? Esse não tenho o pêndulo que guarda o testemunho, tá bem? Mas existe pêndulos assim, porque você pode colocar o testemunho do animal quando você vai fazer um tratamento específico para cada animal. Eu tenho o meu, mas utilizo quando eu vou fazer para os meus individuais. Portanto, é assim, meus amores, o pêndulo, tá bem? E o gráfico, tá bem? Muitas pessoas radiestesistas agora já estão a usar a mesa radiônica. É mais rápido, mais prático, o tratamento é muito mais, eu posso dizer acelerado, porque você faz, não espera tanto como na radiestesia tradicional, tá bem? Mas como eu não faço, por enquanto, trabalhos específicos para fora, para PET, eu ainda trabalho com os meus gráficos radiônicos, tá bem? Porque isto é assim, fica este mesmo, você vai fazendo o tratamento conforme cada um animal e dependendo de cada caso, este tratamento espiritual dos PETs não retira o tratamento médico veterinário, muita atenção a isto, não retira a medicação, não retira as orientações médicas de um médico veterinário, tá bem? Portanto, quero deixar bem frisado aqui esta questão para que as pessoas não levem isto para o outro lado, tá bem? Porque se não fosse preciso os médicos veterinários, não teriam aí estudado e não estavam aí a trabalhar na área, não é? Portanto, está o lado espiritual, de ansiedade, de depressão, de algum medo, alguma situação que esteja ligada ao sistema familiar, distúrbio, nesse sentido. Agora, não retira a medicação e as orientações médicas dos veterinários, tá bem? Portanto, tenham atenção a isto. Ok? O seu cão precisa da medicação e da radiestesia PET espiritual para curar ou ajudar na cura, ou paliativa ou não, tá bem? Do seu PET. Adequem para o vosso momento. Lembrando que a coletiva não irá ressoar para toda a gente, tá bem, meus amores? No final, eu vou também tirar o baralho exclusivo também para o PET, já consagrei, tá bem? Como o meu canal trabalha por doações, eu agradeço a doação que me foi feita, está aqui o baralho pelo qual está ligado só para os animais, tá bem? Tem os signos e as cores. Meus amores, vou voltar a dizer, não retira o tratamento médico, tá bem? Não retira. Portanto, veterinário. Vamos lá ver então, meus amores, o que é que temos aqui. Quero agradecer também, antes de tudo, aos meus novos consulentes, aos novos inscritos. Não esqueçam de curtir, compartilhar, subscreverem-se no canal, ativar o sininho para receberem as novas notificações dos novos vídeos, tá bem, meus amores? E eu agradeço imenso, muito, muito mesmo, pelas doações, por tudo que vocês estejam a fazer por mim para o canal, tá bem? Porque eu estou aqui por vocês, tá bem? É por vocês, é por esta missão que eu estou aqui, tá bem, meus amores? Portanto, eu fico muito grata mesmo por tudo. Portanto, é uma troca de energia para comigo e com a espiritualidade, o vosso joinha ou like, subscreverem-se no canal, ativar o sininho para receber as novas notificações dos novos vídeos. Quem não tiver a receber as notificações,
Clique outra vez no sininho e volte outra vez a instalar. Às vezes acontece alguma situação, muito raramente, mas poderá vir a acontecer. Façam isso para vocês receberem as novas notificações, tá bem, meus amores? Hypar também o vídeo é muito importante, ok? Deixar um comentário. Assim que for possível, eu deixo lá um joinha e um coraçãozinho também para vocês, tá bem? Muito obrigada a todos e vamos começar, ok? Portanto, quem tiver um animal de estimação, pet, a radiestesia pet está ligada exclusivamente para os animais, para o lado espiritual, na cura da ansiedade, distúrbios de comportamento, no caso também de algum tipo de dependência, de algum erro familiar, de algum historial que ele carrega. Portanto, adequem tudo isto para o vosso momento. Uma adoção que vocês poderão vir a fazer ou já fizeram, tá bem? Está ligada a todo o lado espiritual. Agora, o lado físico é tratado mesmo com um médico veterinário, tá bem, meus amores? É por isso que os terapeutas são muito importantes, espirituais, que trabalham terapeuta humanizado, que eu posso assim dizer, que é o meu caso, que eu sou terapeuta humanizada, que trabalha com as terapias do ouvir, do sentir, tá bem? Portanto, isto é muito importante ter uma parceria com os médicos veterinários, porque fazem esta cura espiritual e também associam ou estão em junção com os médicos veterinários, tá bem, meus amores? É assim, isto é para o tutor que acredita. Aquele que não acredita fica só com o médico veterinário, também é opção. Ninguém está aqui para discutir religião, nem para discutir se gosta ou se não gosta, tá bem? Portanto, eu sou muito livre, muito aberta nesse sentido, não critico religião nenhuma, nada, até porque eu não tenho religião fixa, certa? Eu sou uma pessoa completamente independente. Portanto, cada religião eu vou buscando pouco a pouco ali, alguma coisa ali que eu acho que para mim é credível e que é bom para um crescimento espiritual evolutivo, tá bem? Portanto, adequem para o vosso momento. Meus amores, então vamos lá. Você tem o seu animal, o pet, sente-se com ele calmamente e vejam a leitura com muita calma, tá bem? O pé dele, ok? Portanto, se não tiver e não puder, não faz mal, tá bem? Esse tratamento, agora eu quero voltar a dizer, esse tratamento de radiestesia PET é feito através de outros gráficos que eu tenho, onde se coloca o testemunho do animal, uma fotografia, o nome, a data de nascimento, que cada um tem, não é? O tutor deve ter a data de nascimento, e também trabalhamos no caso eu trabalho com ervas, com arruda, alecrim, sálvia, conforme, tá bem? Portanto, é um tratamento feito especificamente para o animal nesse sentido, juntando também o testemunho do animal e as ervas aromáticas também, que são para energias de limpeza, de purificação e energética, tá bem? Portanto, vamos lá ver, não é? Então, o que é que temos hoje através do meu pêndulo também com a espiritualidade de luz, o que é que temos aqui para os nossos animais. Portanto, vamos nos concentrar, tá bem?
Meus amores, o que eu posso ver aqui em relação a pendular aqui no sentido no meu gráfico é impaciência, carência afetiva, traumas do passado e também situações de genética, tá bem, meus amores? O vosso animal de estimação está nesses 3 tópicos que eu falei, tá bem? 3 não, 4, não é? Impaciência, carência afetiva, desamparo e traumas do passado. Então, Jojo, portanto, adequem para cada um de vós, porque essa leitura é coletiva, ok? Poderá estar o vosso animal com todos esses sentimentos, não é? Essas emoções todas, ou então apenas uma. É tratável? Sim, é tratável, ok? Mas vocês terão de ter realmente ajuda para que vocês possam ver esse lado da impaciência do vosso pet, do desamparo, dos traumas do passado e se isso está muito ligado também à parte genética dele, ok? Portanto, tenham bastante atenção a isso porque isto é importante. O animal às vezes está muito irrequieto, muito impaciente e vocês não sabem do que é. Ou é uma dor, ou é algum objeto na patinha que está a picar. Ele não fala. Portanto, vocês deverão estarem atentos a esse tipo de comportamento. A carência afetiva, vocês poderão estar a deixar de dar ao vosso animal de estimação um certo tipo de acompanhamento emocional no que ele precisa. Ele deve estar a sentir-se em alguma situação fragilizada, alguma situação muito carente e vocês não estão a dar essa assistência para os vossos pets. Procurem ver o comportamento deles, se ele está muito perto de vocês, se eles estão mais isolados, mais sonolentos, mais tristonhos, tá bem? Isso é um tipo também de carência afetiva ligada à parte da ansiedade, do estresse e da própria depressão do animal, tá bem? Portanto, saiam mais, quem puder sair com os vossos pets, quem puder passear, passeiem mais. Se tiver eles soltos dentro de casa, procurem brincar mais com eles, tá bem? Falar com eles. Não interessa se as pessoas chamem vocês de malucos, não interessa, isso não tem nada a ver. Falem e brinquem com os vossos animais, tá bem? Ofereçam um certo tipo de afetividade, de atenção, porque eles estão a precisar. Desamparo, é aí onde está essa questão de estarem a sentirem-se tristes, sonolentos, muito isolados, parados, é realmente a questão do sentirem-se desamparados, sentirem que vocês não estão a dar a assistência que ele deveria receber, não é? Então, vocês analisem esses fatores para que eles possam realmente voltar a ter um novo brilho na vida, não é? Porque vejam bem, há animais aí que estão já com certa idade e que precisam de um amparo, tá bem? Portanto, adequem para o vosso momento. Traumas do passado, poderá também estar a carregar alguma situação historial do seu pet que vem onde ele nasceu, como nasceu, a família que viveu, se foi um cão adotado, se foi um cão que realmente já teve várias adoções e voltou outra vez para o canil ou para um tutor que fez a adoção. Procurem ver, porque isto muda o comportamento todo do animal. Cada vez que um animal é adotado ou então nasce numa situação em que não é bem amado, não é bem quisto na família e é maltratado, fica esses traumas do passado e precisa ser trabalhado, tá bem? Se é uma questão de afeto, não é? Carência de afeto, ele vai ficar mais medroso, mais quieto, mais receoso de chegar a vocês, porque já vai ter aquele trauma carregado do historial dele do passado.
tá bem? Portanto, isso precisa ser trabalhado, vocês precisam passar ao vosso animal de estimação mais confiança, mais amor, mais atenção, porque um animal não é só ter um animal não, vocês precisam dar assistência. Passear, se for possível, com ele várias vezes, não é? Não deixá-los acorrentados dias e dias e dias. Por favor, isto não... Deixem eles sair e voltar e depois, se for um animal que corre risco, vejam como é que vocês podem fazer, tá bem? Mas deem assistência a este animal de acordo com o que é humano. Não é só ter o animal para prender e deixar como um cão de guarda, para guardar a sua casa, para estar a ladrar para dar sinal. Não é isto. A ideia não é esta. A ideia é salvaguardar a vossa situação, das pessoas e do próprio animal. Tá bem? Eu costumo dizer que quem tem um animal que é de raça perigosa, posso assim dizer, porque as raças não são perigosas, gente. As raças são as raças. Tem que saber que tem limite, tem que saber dar amor ao animal, mas impor respeito e mostrar que é você também que manda, mas não precisa com agressividade. Bater no animal para mostrar que você é que manda, é quem manda, isso não é normal, tá bem? Isso não é correto. Você tem que mostrar amor e autoridade, andar junto. É para vocês poderem balancear isto e não tornar um cão agressivo, não é? Vejam aí a polêmica que está no Brasil, que estão a querer acabar com a criação daquela raça dos pitbulls. Isto é inadmissível. Não é o cão que tem culpa, é o tutor que cria o animal, que educa o animal. Portanto, isto não faz sentido algum. Não faz sentido algum, e você também não vai ser tão desajustado, desequilibrado do juízo que vai pegar um cão de raça, de um fila brasileiro, um exemplo, e vai colocar numa casa, num apartamento. Isso não é local para um cão de raça, de porte grande, não é? E que tenha mesmo a função de ter a liberdade e de defender a família e defender também as pessoas que precisam, não é? Atenção a isto, ok, meus amores? Portanto, a parte genética também conta muito. Aí onde está a genética do animal, conta. O seu animal vem de qual é a genética dele? Qual foi, mas quem puder saber, de onde foi que ele nasceu? Dessa família, desta cadela? Então esta cadela teve a genética já de quem para trás? Isso conta muito no comportamento, no cotidiano do animal, no relacionamento social que tem com os humanos. Tá bem? Portanto, a parte genética, quem puder saber, pesquisar o que é que acontece, o que é que veio, de onde veio, como foi criada, qual é a origem dessa raça, dessa cadela, onde foi que ele nasceu, ou deste cão, onde foi que foi criado, não é? Para saber de onde veio a parte hereditária da genética familiar do vosso animal, também é muito importante. Pesquisem como é que se trata um animal que é de raça X. Como é que eu posso ter um animal, antes de fazer qualquer tipo de adoção, faça uma adoção segura. Não é pegar um animal, olha, eu tive um caso aqui, que eu não vou citar o nome, de uma associação, eu não vou citar nomes porque não vale a pena. Quero mandar um beijinho muito grande para a associação Espatudos Solidários de Abrantes, que ajudaram-me imenso, não é? Numa fase muito difícil na minha vida, e que realmente agradeço o apoio e a ajuda de todos. E não sei se vou voltar também a pedir outra vez apoio a esta associação, mas uma outra associação que eu, no caso, muito ingenuamente pedir ajuda, o que foi que aconteceu com a minha Alice? A minha Alice foi adotada por uma senhora. A minha Alice é uma cadela que é acostumada a... Para já ela foi filha única.
Portanto, eu tenho uma conhecida que foi auxiliar de veterinário, e ela, no dia que a minha Alice nasceu, eu fiquei o tempo todo junto com a minha cadela Diana e com a minha Alice ao lado, esperando que viessem outros bebês, e não veio mais nenhum. Então eu liguei desesperadamente para essa minha conhecida e disse: olha, fulana, não vou citar nome, eu tô aqui com um caso, tô aqui, passei a noite toda ao lado dela, não nasceu mais bebês, não nasceu nada, mas olha, a minha Alice nasceu gigante, filha única e gigante. É uma cadela muito meiga, muito energética, acho que ela pegou a energia todos dos irmãos que foram gerados, que se calhar, não sei se chegaram a falecer mesmo na barriga, não sei como foi, sei que ela nasceu com um tufo muito grande aqui atrás. Foi crescendo aquilo na orelha, eu não sei se aquilo com o tempo caiu, uma situação esquisita assim atrás da orelha. Eu achava aquilo muito estranho, eu tentava ver o que é que tinha, mas eu não sei se aquilo ali estava ligado à parte dos irmãos, mas só quem nasceu foi ela. E aquilo com o tempo caiu. Não era só o pelo, era uma parte dura, como se fosse uma parte... Era esquisito. Era uma coisa assim espalmada, com os pelos cobertos em cima, mas com várias partes assim. E eu deduzi o quê? Como ela foi filha única, ela tem essa genética. Ela nasceu de uma cadela, que também é uma cadela pequena, posso assim dizer, de médio porte. Mas ela ficou maior que a mãe, porque já veio a genética de... foi buscar a origem de outras raças, não é? Portanto, ela nasceu, foi única, e ela foi habituada a estar, ou todos os meus animais são habituados a estar em casa, livres, não usam coleiras, não usam corrente, portanto, eles estão livres, soltos dentro de casa. E o que é que acontece? A Alice foi adotada por esta associação, que eu não vou citar o nome, para uma pessoa que tem um apartamento. Então a Alice estava trancada na varanda, foi que assim vieram dizer, que estava trancada na varanda, e que me foi devolvida. Por quê? Porque a Alice estava a arranhar a porta, estava a fazer xixi onde não devia. O xixi e o cocô é tudo a questão de adaptação. Os meus fazem tudo num sítio onde eles já têm aquele hábito de fazer. Na varanda, no cantinho onde eles têm hábito de fazer. Então, o que é que eu tenho? Sacos, uma esfregona, um balde, uma lexívia lá para cima. Aqui embaixo tem outra. Vassouras separadas, tudo é questão de cuidado. Os comedouros deles e da água é tudo de inox, tem que ser, perceberam? Tem que ser lavado todos os dias, tem que ser trocada água todos os dias. Isso é uma trabalheira, mas para quem gosta e quem sabe lidar com os animais, eu também fiz um curso de tosa e banho e tosa, ou tosquia, como vocês queiram dizer aqui em Portugal. E realmente eu trabalhei com veterinários em relação a essa situação. Portanto, é todo um cuidado, é todo um trabalho. Então, jogaram a Alice num apartamento, ou seja, uma cadela que está sendo cuidada, que está sendo acompanhada, não é? E que precisa andar solta, não vai se adaptar numa varanda pequena de um apartamento, gente, pelo amor de Deus. Portanto, aqui para mim foi 3 erros. Eu que não me deixaram estar à frente da situação para ver, de fato, aonde a minha cadela ia ser adotada, para onde iriam levar. A associação que não preencheu uma ficha técnica, porque toda associação tem uma ficha técnica de onde vai, como vai, com que vai, um acompanhamento por um período para saber como se adaptou o cão, como não, aquela situação toda. Ao menos na que eu participei no Brasil e aqui também que vejo algumas, tem essa ficha, tem todo cuidado. Eu tive colegas extremamente cuidadosas nesse sentido aqui em Portugal, aqui em Abrantes, na cidade de Abrantes, em Gatil Canil, ou Canil Gatil, que extremamente cuidadosas nesse sentido, na adoção, nas fichas, acompanhamentos, vacinas.
Embora muitas pessoas não dão valor ao nosso trabalho voluntário e também, porque isso é um trabalho voluntário, gente. Se vive de doações. Portanto, atenção, as associações precisam de ajuda, tá bem? Especialmente as associações do centro, aquelas que de facto trabalham, metem a mão na massa. Não é só uma que veste a camisa e que vamos fazer calminhada e não fazem nada pela população, só arranjam problemas e chatices. Atenção, porque eu também fiquei um bocadinho revoltada nesta situação, porque a minha cadela foi adotada e depois foi devolvida. Olha, venha buscar a sua cadela que ela não se adaptou, tá a arranhar a minha porta. Tá... Então quem tem um cão sabe muito bem qual é o risco de ter uma porta arranhada, ter uma cadeira ruída, não é? Até que venha o período de adaptação, o que aconteceu com a cadela, com a minha cadela? Isso tomem como lição para vocês. A minha cadela, quando chegou outra vez para mim, chegou completamente desorientada. Eu tive de voltar a ensinar outra vez tudo a minha Alice. E eu já disse, não, acabou. Eu, quando for fazer algum tipo de doação, se for o caso, se eu não tiver mais condições de ter mesmo os meus animais, mesmo não tiver mesmo, que realmente está difícil para mim estar, porque eu estou desempregada, eu vou precisar de ajuda, eu estou numa situação realmente tá difícil, vivo de doações, tá bem, para o canal e também para os meus animais. Eu tenho que ver como é que vai ser, porque, olha, é muito importante você saber onde é que você vai fazer, deixar uma adoção, porque depois largam. Esta senhora ainda ligou para mim para dizer, vinha buscar sua cadela, e se ela tivesse largado a rua? Nunca mais eu iria ficar descansada na minha mente, no meu senso humano, de que eu adotei a minha cadela tão querida, que eu vi nascer, que fiz o parto dela, que acompanhei, que tratei com todo amor e com todo carinho, para fazer de companhia para uma pessoa já com certa idade e depois ser jogada na rua. Isso para mim seria o descalabro autêntico, era melhor me enfiar a faca no peito do que fazer uma coisa dessa, porque isso não se faz, não é? Portanto, ter um animal de estimação é muito cuidado. Olha, fralda quando precisa, é corte de unhas quando se pode fazer, é banho, tudo. Então, ela tinha esse costume, os meus têm esse costume, talvez os vossos também tenham, uso tapetes, uso coisa, talvez não, porque não é toda a gente que cria um animal. Às vezes as pessoas dizem assim, é muita frescura para um animal só. Mas às vezes as pessoas, mesmo que não tenha muito conforto para dar, mas tem amor. E aí o amor supera essa situação, às vezes algum tipo de falta de cuidado aqui, alguma coisa ali. Perceberam, gente? Portanto, o sentimento, o amor está em primeiro lugar. Se você não gosta do animal, não vá adotar um animal se você não tiver estrutura psicológica, se você não tiver espaço para ele, se você não tiver cuidados básicos com ele. Porque, olha, eu tenho um saco perfumado, eu gasto em média de 50 ou mais, só de lixívia, de limpezas. Isto para mim é difícil, ainda mais agora que estou na situação que estou. Por isso que eu digo, quem quiser fazer uma doação, vai ficar na descrição deste vídeo, tá bem? Vai acabar aquelas siglas, aquelas coisas. Quem quiser fazer a doação, ou para a radiestesia PET, ou para as cartas de tarô, metam só assim na descrição do WhatsApp, doação, que aí eu já sei para qual vai ser destinado aquele valor, que eu não estipulo valores, tá bem? Portanto, meus amores, isso é uma responsabilidade muito grande. É uma responsabilidade grande. Ter um animal é uma vida, sente dor, sente frio, sente fome, precisa de cuidados. Quando se pode levar ao veterinário, tem que se levar. Quando não se pode, o que é que se pode fazer? Pedir ajuda. Não é? E muitas vezes até a ajuda não vem, ora porque não se tem, ora porque não, as associações também estão em situação muito fragilizadas, não têm tanto apoio, e aí onde está, eu peço ajuda aos políticos, especialmente aqueles que trabalham na causa animal, que olhem mais para o centro do país nesse sentido, porque
precisam de mais apoios, mais esterilizações, campanhas Pai, eu acho um absurdo as pessoas terem que chipar um animal para poder vacinar. Isto é outro descalabro. Isto é outro descalabro que eu acho que não faz sentido. Se tem animais para poder fazer a doação, por que vai chipar o animal? Para depois ter a transferência, fazer transferência, aquela burocracia toda, que eu já fiz isso. Eu já tive uma cadela de uma raça indefinida, que eu não vou dizer, que eu já não tinha força para ela. Eu chegava do trabalho e tinha que passear com ela. Ela tinha casa que foi doada, uma casa enorme, que ela era muito grande, era gigante. Então, aquela, não vale a pena dizer aqui a raça, mas era mesmo grande, muita força. Então, eu chegava do trabalho cansada, nessa altura eu trabalhava com os idosos, chegava cansada do trabalho e tinha de passear, porque ninguém queria passear com a cadela e não era justo eu deixar a cadela no sítio presa o dia todo e quando chegar não olhar por ela, só dar comida e água. Não é assim. Então eu colocava a focinheira, um alçaime, como costuma dizer aqui, não é? Lá no Brasil é focinheira, aquela proteção, e a coleira, tudo, peitoral, mas ela era gigante, tinha uma força, eu disse, não a consigo mais. Até que um senhor que estava sozinho, que tinha mais força, disse, olha, toda vez que ela chegava, olha, dê-me essa cadela para mim, dê essa cadela para mim, dê essa... Disse, mas eu não vou dar essa cadela, a cadela tá aí, a cadela, e relutei muito, mas depois pensei... Sabe de uma coisa? Nessa altura eu tinha um pequeno, era um pequinês, e tinha também essa maior. E disse assim, esse pequeno já foi de uma questão de familiar minha, então o que foi que eu fiz? Eu fiquei com o pequeno e como o pequeno ia para a rua e até hoje vai e volta sozinho, eu... Fiquei só com o pequeno. A grande, que realmente iria me dar, mas já estava chipada e vacinada, eu tive que fazer a doação. Mas eu fui lá ver onde ela iria dormir, quem era que ia ficar, o espaço que ela ia ter. Portanto, uma pessoa que estava até às vezes, eu sei que não é bom dizer essas coisas, mimo demais também não, mas é assim, a cadela comia com ele, ia comprar pão com ele, todo mundo na aldeia lá onde estava dizia que a cadela era a cadela polícia, era sempre ao lado dele, porque fui habituada a isto. Eu passei por escrito toda a documentação, conversei com a pessoa responsável do canil, pedi informação na altura como é que podia fazer e foi me dada essa burocracia toda e eu fiz todo, relatei toda a situação e passei para o atual tutor. Mas tive um acompanhamento durante muito tempo e quando eu trabalhava e que fazia aquela rota para entregar a alimentação dos idosos, eu toda vez que passava ouvia o ladrar dela. Então eu parava a carrinha e quando chegava à porta eu simplesmente chamava o nome dela e ela vinha logo, não é? Ela vinha logo porque eu dizia, chamava e ela reconheceu a minha voz mesmo depois de tanto tempo. Portanto, um cão não esquece, tá bem? Não esquece quem bate nele e não esquece quem trata com amor e com respeito como realmente é um ser vivo, tá bem? Portanto, tomem bastante atenção nisto. E essa associação não fez isto e voltou a carga toda para mim e eu tive que começar todo o trabalho outra vez com a Alice. Portanto, é preciso ter muita responsabilidade. É preciso ter muita responsabilidade nisto. Não é chegar a dar uma saca de ração ou fazer... Não, é colocar pessoas na área mesmo que façam o trabalho como deve ser. Temos pena se não gostarem de mim daquilo que eu vou dizer. E quando eu precisei dessa situação, dessa associação, olha, eu fiquei muito magoada que eu vou ter que dizer mesmo, até ração mofada eu recebi. E as lágrimas caíam, os meus cães tinham de comer que só tinha aquilo mesmo, até que eu disse, não, basta, eu vou procurar outra associação. Foi quando a Associação Amigos dos Animais, ou a Associação dos Patudos Solidários, fez essa doação, durante muito tempo me ajudou. Perceberam? Portanto, meus amores, fica aqui esse desabafo, este comentário, este exemplo que é para vocês também tomarem atenção nesse sentido. Tomem à frente, mesmo que uma associação diga, vamos fazer a adoção, mas vocês tutores ou pessoas que estão responsáveis,
Podem ir sim, a mim foi me impedido ir, mas e de estar atento e de poder ajudar e tive problemas imensos com isso porque eu quis ajudar e fui interpretada como se eu quisesse tomar o lugar das pessoas e não era isso que eu queria ajudar com a minha parte, dar o meu contributo. Fui mal interpretada. E aí, esqueçam, que eu dessa me desliguei por total. Contudo, todavia, se voltar a ter mudanças, aí volto a ter contato outra vez, porque não sei como é que está. Também não me procuro. Mas a de Abrantes, sim. É por isso que eu agradeço que as associações, especialmente a associação que apoiou-me, que eu sei que apoia muitas pessoas, dos Patudos Solidários de Abrantes, ajudem, compartilhem, façam doações. Os políticos olhem mais para o centro, porque precisam sim, não podem ser esquecidos só porque não são de cidade grande, não são que têm mais acesso a médicos veterinários, etc. e tal. Procurem ver no centro de saúde, no centro do país, tá bem? Portanto, é isso, meus amores. Na parte da radiestesia, do gráfico, já está feito. Agora vamos para... Portanto, tomem muita atenção na genética, na parte afetiva e emocional dos vossos animais e também na questão do apego, do desamparo. Vejam bem, porque isto pode causar um transtorno muito, muito emocional e grave para os vossos animais, tá bem? Meus amores, vamos ver agora o que é que temos em relação a... Esse desabafo foi mesmo que um aulão para vocês nesse sentido, porque nossas experiências, quando são relatadas a outras pessoas, as outras pessoas também absorvem como lição e guardam na memória para não se passar também, não poder passar pela mesma situação, evitar de passar, tá bem? Portanto, muito cuidado mesmo com as adoções, muito cuidado. Eu já vi casos de pessoas adotarem, realmente largar, não querer mais e largar. Agora, no período de férias mesmo, as pessoas deixam os cães, vão de férias. Então, mas que danado de gente é esta? Vão viajar de férias, não levam cão. Quando tiver o pacote das férias feito da família, avisem, olha, tem um animal de estimação. Se não for, procure outros. Vocês conseguem. Ou uma pessoa ou que deixe o animal em segurança, porque isso não é justo, gente. Então, e depois você volta, o animal fica lá à espera que você volte para... Quem cuidou dele, quem fez, depois foi recolhido, depois você vai lá com a cara de tacho, num canil, dizer que ele fugiu, eu vim recuperar meu cão, porque vê se está aqui. Isto não se faz. Isso não se faz. Às vezes o chip é preciso nesse sentido, mas quando é no sentido de doação, os veterinários devem ver que as vacinas é que tem que estar certa, não é tudo bem. Quem pode dar, quem não pode, peça ajuda. E mesmo assim, às vezes a ajuda demora. Seguro para o animal, muito raramente as pessoas também têm dinheiro nem para comprar um pão, quanto mais para pagar seguro. Às vezes é difícil, não é? Mas tudo isso nós temos de ponderar para saber se podemos de facto ter um animal. Eu, no meu caso, há algum tempo, quando eu tinha mesmo trabalho e a situação, eu realmente podia mais. Hoje em dia eu faço só o essencial e o básico, mas não jogo meus animais na rua. E nem se deve fazer isto. Vamos lá ver agora então o que é que temos, com licença, com o baralho. A cartomancia para os animais. Vamos lá ver qual é a energia. Olha, meus amores, saiu aqui o 9 de ouros como energia, 3 de paus, saiu o rei de ouros, 8 de copas, 5 de copas e 4 de copas. Meus amores, isso é assim,
Existe aí uma situação em que os vossos animais estão mesmo a precisar sair mais, ter mais, ir para o ar livre, ver mais pessoas, ver outros animais, tá bem? Essa é a energia que está aqui a passar, tá bem? Porque eles estão a trabalhar interiormente, no sentido de ficar a imaginar como é que era essa vida, como é que é esta situação, o que é que está a se passar, precisa ter mais contato, estão a sentirem-se um bocadinho assim, a querer mostrar quem eles são na rua, a raça, bonito, se como é, se estão a ver a ideia. Portanto, eles estão com bastante atenção, tá bem? Também porque, olha, saiu aqui a parte muito da afetividade deles, ok? Está muito ligada, tem muito aqui copas, tem muitas copas aqui, portanto a emoção, a afetividade, o lado emotivo deles está a precisar que vocês tutores tenham mais atenção, tá bem? Portanto, eles estão à espera que vocês de facto deem esta atenção para que eles possam brilhar, porque é muita copa. É muito lado emotivo, é muito lado sentimental dos vossos animais, tá bem? Portanto, especialmente aqui um animal, que tem um animal aqui com uma raça um tanto quanto assim, que eu não digo que seja perigosa, eu digo que é uma raça difícil de trabalhar com ela, mas é uma raça que, sabendo fazer, vocês conseguem de facto fazer com que essa raça fique meiga e educada. Tá bem? Que eu não vou citar o nome de raças aqui, que para mim eu não vou fazer isto, mas esta aqui que está na mesa é de uma sensibilidade, mas também tem aquela parte feroz, que está a precisar ser mais trabalhado o lado da sociabilidade deles, tá bem? Portanto, tomem bastante atenção neste lado, trabalhem este lado com o vosso cão para que eles possam ter este brilho, esta nova visão. O cão está a se sentir triste porque está muito apático dentro de casa e precisa ter mais liberdade, voar mais, sair mais, ter um novo recomeço, novo brilho na vida dele. Nova assistência, nova família. E se você adotou um cão há pouco tempo, comecem a ver esse lado do vosso animal, porque ele está a precisar de muita atenção, muita afetividade, muito contato vosso e também com outros animais. Não é só com outros cães, é também com outros animais que vocês possam vir a ter em casa. Pássaros, gatos. Perceberam? Portanto, vocês precisam, olha, trabalhar este lado desse vosso animal, tá bem, meus amores? Porque tá a precisar mesmo, tá bem? Portanto, vamos lá ver agora o conselho. É o que diz aqui, o animal precisa olhar mais o lado vosso, dele mais sentimental, tá bem? Dê mais amor. Eu sei que às vezes quem trabalha, quem tem cão, às vezes é difícil, mas reserve um tempinho para eles, para vocês terem porque eles estão mesmo a necessitar, tá bem? Estão mesmo a necessitar, porque precisam mais atenção, de mais. E a parte emocional dele está a trabalhar imenso, na atenção em vocês, portanto, a pedir essa atenção, e vocês se calhar não estão a dar por isso, tá bem, meus amores? Portanto, vamos lá ver o que é que temos aqui como conselho. Olha, tá a ver? Vocês precisam de facto deixar mais o vosso animal ter liberdade, sair, gastar a energia deles, tá bem? Porque o 2 de espadas é querer libertar dessas correntes, dessas situações que tem do início,
que praticamente precisam de uma vida nova para poder exteriorizar, esbanjar essa energia toda com cautela. Deixem os vossos animais terem esta liberdade, porque eles estão a necessitar, gente. Eles estão a necessitar. Tá bem? Portanto, levem para passear, levem para se sociabilizar, deixem gastar a energia deles, ou dentro de casa mesmo, mas soltem os vossos animais, tá bem? Soltem, eduquem os vossos animais a fazer cocô e xixi num local, num sítio, não precisa ser agressivo. Arranjem, se caso, pessoas, informações ou estudem mais para pegar mais orientação, mas deixem eles terem mais liberdade, tá bem? Deixem eles terem mais liberdade a esbanjar, exteriorizar a alegria deles. Que um animal é isto, um animal é para se sociabilizar, não só para nos proteger espiritualmente, como também no lado físico, para alguma situação que eles possam ver de um perigo, não é, com os seus tutores, conosco, mas também ter aí a libertação, a liberdade deles. Percebeu? Perceberam, aliás? Vamos lá ver agora os signos dos vossos animais. Toda a gente tem aqui, sabe, a data que os vossos animais nasceram. Portanto, isto é muita responsabilidade, é um início para eles. Quem está com um cão que está a iniciar numa forma de adoção ou de criação, deem mais afeto, mais amor, mais atenção e também deixem mais com a liberdade, porque assim, olha, eles estão a ter muito foco em vocês, muita atenção ligada em vocês e vocês não estão a perceber. Perceberam? E eles querem isso. Eles pedem isso. Vamos lá ver então os signos. Quais são os signos dos vossos animais? Olha, saiu o signo de Leão, saiu o signo de Touro, de Virgem, Áries, Gêmeos, os cãezinhos nascidos também com o signo de Peixe, Escorpião e qual é o de brinde? Olha, Aquário. Tá bem, meus amores? Portanto, adequem para o vosso momento. É uma leitura de radiestesia PET coletiva. Não irá ressoar para toda a gente, tá bem? Tenham atenção, meus amores, realmente nesse lado como é que saiu aqui, que eu agora já, da parte da impaciência, da carência afetiva, do desamparo e dos traumas passados dos vossos pets, tá bem? Quem tiver e puder, pegue um pelozinho, um tufo do vosso animal, uma fotografia e coloquem num pratinho branco, coloquem a fotografia do vosso animal, coloque o tufozinho do pelo, tá bem? Coloquem também um galinho de arruda ou um galinho de alecrim. Acendam uma vela branca ao lado para o anjo da guarda do vosso animal para melhorar, para trazer mais alguns anitos de vida em condições para que ele possa realmente estar convosco, não é? Mais em condições de saúde para melhorar, paliativo, porque às vezes quando chega a idade, chega mesmo, não adianta a gente querer tentar reverter o quadro, não é? Porque é da idade mesmo. Acenda uma velinha branca e ofereça para o anjo da guarda do vosso animal, tá bem? Para que possa aliviar a dor, um trauma, uma falta de afetividade, de carência, daquilo que eles sofreram. Portanto, acendam lá isso, meta lá no prato, a fotografia dele, tá bem? Meta em cima da fotografia, meta o galinho de arruda ou de alecrim, ou os dois se tiverem, e deixem lá por 9 dias no máximo, numa parte que não saia do lugar e que ninguém veja muito. Acendam uma vela à parte com todo cuidado para o anjo da guarda e deixem lá, tá bem? Depois vão observando e vão registrando o comportamento, se mudou, se não mudou, perceberam? Porque essa parte de trabalhar a espiritualidade na ansiedade, no estresse e também na depressão do animal, no lado espiritual,
os tutores também têm de ajudar, não é só a terapeuta não, perceberam? Vocês têm mais contato com os vossos animais, então vocês é que estão a ter mais elo espiritual, mais elo energético com eles, perceberam? Portanto, façam isto. Depois que a vela queimar toda, olha, joguem no lixo normal mesmo. Quem não puder, quem for para passear, olha, meta no cantinho e deixem lá. Às vezes, se não sobrar nada, melhor ainda, tá bem? Portanto, façam isto. O que sobrar da erva e depois de 9 dias, retirem aquilo, não deixem lá a criar teia de aranha, retirem esse tratamento espiritual, tá bem? Retirem depois de 9 dias, para vocês verem outra vez o início, qual será outra vez o início desta nova situação para ele, porque aqui está a pedir, olha, 9 de ouros, é o início de tudo, é uma nova vida, uma nova situação para esse novo pet, para esse novo amigo, para essa nova situação de vida que vocês estão a enfrentar, seja no lado afetivo, seja no lado de saúde, porque o cão vai envelhecendo e toda a estrutura de vida dele em casa também vai mudando, vai se adequando à situação que está na atualidade, perceberam? Portanto, deixem estes 9 dias, que é o tempo que é para ficar lá mesmo, e depois o que é que vocês fazem? No caderninho, comecem a anotar, falem com o vosso veterinário, médico veterinário, ou com o auxiliar, com a veterinária, a pessoa que vocês têm mais contato, e vão observando o comportamento, se mudou, se não mudou, o que foi que eu fiz, que é para ver o que é que isto muda, perceberam? Agora vamos ver as cores. 2 cores, vermelha e uma cor laranja. Portanto, é a cor da paixão, é a cor da vontade de lutar, da determinação, é a cor do amor, não é? Portanto, amor, paixão, dedicação, foco. A laranja é foco, é determinação também. Portanto, meus amores, adequem essa leitura para o vosso momento, para os vossos pets, tá bem? É assim, não esqueçam de colocar o vosso joinha, subscreverem-se no canal, ativar o sininho para receberem as novas notificações dos novos vídeos. E, meus amores, muita atenção aos vossos animais, tá bem? Aos vossos amigos de 4 patas, que isto é sério, tá bem? É muito sério. Deem bastante água, cuidado com a ração. Olha, eu também tive de comprar uma ração, uma balança para medir a quantidade da ração, porque eu estava a dar comida a mais aos meus. E agora com a balança digital, a pequenina, eu meto, vejo quanto é que pesa cada cubeta, tigela, não é, dele, de aço inoxidável. Tem que ser de aço inoxidável, pronto, que é melhor. É mais higiênica, não é? E vocês metam lá, vejam o peso que tem aquela... E aí vejam as gramas que estão definidas na saca da ração para que vocês possam colocar aquela dose diária ou dividir em 2 partes. É por isso que eu digo, para ter cão tem que ter responsabilidade, meus amores, não é preciso... Tem que ter mesmo responsabilidade. Tomara eu ter mais para poder ajudar mais os meus. Não tenho... Faço aquilo que posso, dou muito amor, dou muito carinho, às vezes também tenho que falar um bocadinho rígida com eles, porque o amor também tem que mostrar respeito e também que é você que tem autoridade, mas não com agressividade, tá bem? Meus amores, é isto. Fiquem bem e até o próximo vídeo, se assim a espiritualidade permitir e consentir. Não esqueçam, curtir, compartilhar, hypar o vídeo, deixar uma mensagem, tá bem, meus amores? Quem quiser fazer uma doação espontânea, fica sem valor estipulado, fica na descrição desse vídeo, a forma pela qual vocês poderão realmente... fazer a doação. O meu número de contato aqui em Portugal é o 927-461-745. Fica esta forma para que vocês possam fazer a doação espontânea, tá bem? Seja para as minhas leituras de tarô em coletivo, seja também para a radiestesia PET, porque eu só estou no canal, eu não estou a trabalhar fora.
nem por conta de outrem, nem por conta de mim própria, nem por conta de ninguém. Portanto, é uma ajuda, é uma troca de energia, é gratuita para vocês não pagam nada, tá bem, meus amores? E me ajuda imenso a levar com essa missão e este canal a quem precisa, tá bem? Beijo, fiquem bem e até o próximo vídeo, ok, meus amores? Vou fazer uma leitura ainda essa semana, a leitura para o fim de semana e também a leitura para a semana toda, não é? A leitura para o fim de semana e a leitura semanal, tá bem? Portanto, já está aqui, palavra cumprida, a promessa cumprida e muita atenção aos vossos animais de 4 patas, tá bem, meus amores? Fiquem bem, até o próximo.